eu não vou passar o vídeo, que o vídeo é nojento, do Bolsonaro com o Ottoni de Paula. Vou falar um pouco, né? Porque eu fiz na pressa ontem o vídeo, quando chegou o vídeo eu coloquei ali, e hoje a gente tem mais informações daquilo que aconteceu ontem, né? Quando o Ottoni de Paula foi na casa dos irmãos bolsonaristas do Marcelo Arruda, do PT, e levou a palavra do presidente. Então foi uma coisa tão nojenta, é muito pior do que eu imaginava. Dele só ter aparecido ali, eu achei que estava na casa dos irmãos, com a viúva, né, com a Pamela. Não, ele foi na casa dos irmãos que são bolsonaristas para tentar levá-los a Brasília para fazer uma coletiva para falar sobre, para tirar a culpa do presidente. Então o Bolsonaro só quis tirar a culpa dele. Ele foi na casa do cara que morreu, foi assassinado, para falar que a imprensa estava culpando ele. É um ser, assim, eu não tenho nem palavras mais para definir o que é o Bolsonaro. Repugnante, vil, delinquente, marginal, um sociopata. Cara, ele é tudo de ruim. Ele, num momento como esse, consegue querer fazer uma briga entre os irmãos de uma família que já está com problemas, assim, os caras estão acabados, os filhos, sabe? E aí ficaram sabendo, os filhos, hoje teve uma entrevista que o filho, um vídeo que o filho do Marcelo mandou para Andréa Sadi, no Estúdio I, na Globo News, falando que não sabia, não foi comunicado e que quer que pare isso, sabe? Que isso não dá, não leva a nada. O que ele quer? Separar mais os irmãos? O cara que fala tanto de família, né? Pô, cara, isso é uma das coisas mais nojentas que eu já ouvi. E a gente está tendo, na última semana, as coisas mais nojentas possíveis que a gente poderia imaginar que o ser humano não fosse capaz de fazer. Como estupro a uma mulher que está sedada tendo seu filho, como aconteceu. Isso que o Bolsonaro fez, para mim, assim, é de um nível, é de um negócio tão baixo, mas assim, tão repugnante, nojento, né, Helder? Cara, o Ottoni de Paula, que é a representação do mal com atraso e pitadas de psicopatia, foi lá, né? E ele deu uma entrevista dizendo que ele só foi encontrar esses irmãos porque descobriu que eles eram bolsonaristas. Na entrevista que ele deu ao Jornal Nacional, ele comentou que, olha, a gente foi lá falar, prestar essa solidariedade, por saber que parte da família do Marcelo Arruda não era composta por petistas, e sim por irmãos bolsonaristas, reforçando que se todo mundo da família fosse de esquerda, aí eles lavariam a mão. Mas o Bolsonaro também tem essa síndrome, né, de narcisismo, ao tentar se colocar como protagonista dessa história, que é o que ele está tentando fazer, e pedir para que a família não o transforme no culpado desse crime, mesmo que de forma indireta. Já que quando você tem um líder e o líder faz um discurso promovendo a violência contra os adversários políticos, o que se espera é que os seguidores desse líder acabem, sim, entendendo aquilo como um chamado, como um pedido ou como uma liberação para você ir lá e matar o adversário. O Bolsonaro, ele acha que não existe essa corresponsabilidade, não existe essa influência, ela existe sim. Sempre foi assim na política, tá? Sempre foi assim na política. Se um político chega e fala, vocês têm que ir lá, mesmo que de maneira velada, e lutar contra essas pessoas porque elas representam o mal. Já está dado o recado. Em algum momento, um apoiador do político vai cometer um crime, sim, em nome desse político. E aí o Ottoni de Paula, que é aquele parente, né, do cantor gospel Oséias de Paula, bem famoso, e também pastor, deputado federal pelo Rio de Janeiro, e ele faz sósia também daquele cachorro, o Pincher, e ele foi, né, como uma ponte do Bolsonaro com esses irmãos aí do Marcelo Arruda. É nojento, né, cara? É assim, desprezível o comportamento desse governo nesse caso específico aí, e ainda por cima revirar, né, o lixo no momento tão frágil para a família, independente dos irmãos serem bolsonaristas ou não, não importa, os caras estão sofrendo igual, era parente deles.
Agora fica essa dúvida se os irmãos vão aceitar, né? E por que o Bolsonaro não procurou a viúva, não procurou os filhos, né? Foi procurar justamente porque ele está pensando só nele. E o Ottoni de Paula é um cara que está na CPI ali das fake news, está dentro, né, do processo aí das fake news, que xingou o STF, xingou Alexandre de Moraes, e foi aquele deputado que falou que receberia o Lula bala. Pois é. É esse tipo de pessoa que foi lá simular uma paz fictícia, né, entre as pessoas. Se eu fosse o irmão, se fosse o irmão dele, eu dava uma voadora no Ottoni de Paula e falava: sai da minha casa, vagabundo. Sai da minha casa. Sai agora. Você e esse sociopata, esse abjeto, esse escroque, esse escroto do seu presidente. Saiam os dois daqui. Qual é que é, mano? Depois de tudo que o Bolsonaro falou, das pessoas que estavam lá, e aí vai buscar os irmãos que são bolsonaristas. Porra, que ponto chegou? Sabe? É inacreditável o que está acontecendo nesse país, cara. E vai piorar, hein? E vai piorar. Vai piorar. A gente, assim, tem que ter essas vozes como do Randolph, tem que ser feito alguma coisa. Tá todo mundo muito, assim, esperando o golpe acontecer. Porque vai, hein? Do jeito que tá indo, vai acontecer. A gente vai ter esse governo não sei mais quanto tempo aí, porque eles vão melar as eleições. De qualquer maneira. Pelo menos tentar muito eles vão, já estão, né? Já estão no processo de tentar melar a eleição. Então tem que ser feito alguma coisa, cara. Tem que ser feito alguma coisa. Não dá mais para esperar, cara. Não dá mais para ficar esperando as coisas acontecerem e depois, puta merda, hein? Deu golpe, hein? Pô, vai ficar mais um ano aí, né? Todo mundo. Anunciado agora, está. Hein? Anunciado está, né, Marco Bezzi? Pô, as instituições não fazem porra nenhuma, caralho. Não, é instituição, né, cara? Instituição, a gente precisa discutir também, né, cara, que é o seguinte: as instituições são formadas por qual perfil de profissional? Assim, o judiciário. É formado por qual perfil de ser humano, o judiciário? É fácil, não é? Homens brancos, com mais de 60 anos, a maioria originárias ali na classe média alta. Então eles representam os valores de quem? Representam os interesses de quem, gente? É por isso que existe aí, né, também uma discussão que precisa ser feita do ingresso de outras pessoas, pessoas que são de outras realidades no judiciário, na medicina, nas polícias, também passar por uma reforma aí. Porque não dá, cara. As instituições são formadas por pessoas que representam os próprios interesses. O judiciário é assim. O CRM é assim. Todas as instituições, sejam instituições de governo ou não. Então não dá para esperar muita coisa. Porque se desse para esperar alguma coisa, já tinha sido feito. O Bolsonaro poderia ser empichado no primeiro dia de governo dele. Primeiro, ele tinha. Ele já deveria ali ter um crime de responsabilidade em 1º de janeiro de 2019. É que não existe força e nem vontade para tirar o Bolsonaro do poder, porque ele representa os interesses dessa classe dominante. A classe dominante gosta. Ele não foi em clubes durante a campanha falar os absurdos dele? O que o pessoal fez? Não vou votar. Que absurdo. Não, aplaudiu. Riu dele falando de quilombola. Riu dele falando de índio. Riu dele falando de negro. Falando de mulher. Falando de gay. Todo mundo riu. Por quê? Porque eles compartilham os mesmos valores. Não é que eles votaram na direita apesar do Bolsonaro. Eles votaram na direita por compartilhar os mesmos valores. Eles só tinham uma vergonha de dizer isso em público. Ainda tem. Mas eles têm o seu emissário, o seu porta-voz, seu despachante, que é o Bolsonaro, que representa muito bem grande parte da classe dominante brasileira.